Olá, alunos, tudo bem? Então vamos lá agora a nossa aula de matemática, tá bom? Nessa aula de matemática a gente vai falar sobre o conceito de raiz quadrada, radiciação, tá bom? A gente vai falar da página 11 até a página 14, tá bom? Onde a página 14 vai ficar só de atividades para vocês, tá bom? Então quem quiser acompanhar pelo livro, na página 11, tá? Inicia até a página 14. Apesar de não precisar do livro no momento, porque vai estar tudo aqui no slide, tá bom? Então vamos lá. Falar sobre radiciação, esse é o conteúdo da nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Um quarto tem o formato de um quadrado. Então é um quadrado com 9 metros quadrados de área. Será que é possível colocar em uma das paredes um armário de 2,8 metros de comprimento? Então vamos pensar, será que é possível colocar um armário aqui em qualquer parede dessa aqui com 2,8 metros, tá bom? Então, como é que a gente tem que saber isso? Primeiro a gente tem que saber qual é o lado da parede, tá? Quanto que ele tem de cada lado, né? Como é que a gente faz esse cálculo para saber? Lembrando que para calcular a área, a gente multiplica lado vezes lado, né? Então, é lado vezes lado. Lado vezes lado é 3 vezes 3, que vai dar o quê? 9. Mas se eu não sei que se 3 é 3 vezes 3 é 9, como é que eu vou saber para calcular o lado dessa parede? Tá bom? Então, a gente vai trabalhar com essa operação inversa da potenciação, porque 3 ao quadrado a gente sabe que é 9, tá bom? Então, a gente tem que trabalhar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, se aqui tem 3 metros de lado, é possível colocar um armário de 2,8 metros? Sim, é possível, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando como calcular a área do quadrado. A gente tem aqui 4 vezes 4, que vai dar 16 ao quadrado. Qual é a medida do lado do quadrado? A medida aqui é 4. 4 vezes 4, 16, cuja área dá 36 centímetros quadrados. Tá bom? Então, qual é a área de um quadrado cujo lado é 36? Então, a gente vai chamar aqui, ó, 36. Então, aqui ele vai ter quanto? 6 centímetros. Se ele tem 36, ele vai ter que ter 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá bom? Então, ó, se 8 ao quadrado é 64, então a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque elas são operações inversas. Então, aqui, ó, 8 ao quadrado é 64, porque 8 vezes 8 é 64. A raiz quadrada de 64 é 8, tá bom? São operações inversas, assim como mais e menos, multiplicar e dividir, tá bom? Então, vamos aqui para a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100, ou 10 elevado ao quadrado é 100, tá bom? Nós temos nomes especiais para esses elementos, assim como na potenciação a gente tem base, expoente, potência, aqui a gente também tem nomes especiais. Cada elemento desse recebe uma nomenclatura. Esse númerozinho que fica em cima da raiz, a gente chama de índice. E o próprio elemento a gente chama de radical. Então, esse símbolozinho aqui é radical. A resposta a gente chama de raiz quadrada. E o que está dentro do radical a gente chama de radicando. Então, índice, radical, radicando e raiz, tá bom?
Quando a raiz é quadrada, o índice é 2, não é necessário colocar esse 2 aqui, ó. Você vai encontrar muitas vezes a conta simplesmente dessa maneira aqui. Por exemplo, raiz de 25. Tá? Então, quanto que é a raiz quadrada de 25? Não preciso botar o 2, tá? Porque quando não tem nada é 2. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25, tá bom? Então, isso aqui é raiz quadrada. Para determinar a raiz quadrada de um número natural, basta achar o número natural que elevado ao quadrado resulte no número. Por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Ou raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado, 49. Tá bom? Então, vamos voltar ao problema. Então, é possível caber um armário de 2,8? Sim. Por quê? Porque aqui tem 3 metros. Se ele tem 3 metros, 2,8 é o suficiente. Então, vamos aqui determinar algumas raízes. Raiz de 81 é 9. Raiz de 121 é 11. Raiz de 400 é 20. Raiz de 9 é 3. E raiz de 900, 30. Tá? Então, aqui nós temos algumas raízes importantes para vocês. Vocês vão fazer os exercícios da página 14, tá bom? E a gente tira algumas dúvidas durante a semana pelo WhatsApp, tá bom, turma? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.